trabalhar aqui, olha, um pouquinho da aula passada, onde a gente falou que toda a identificação bacteriana começa pela semeadura em um meio não seletivo, afinal de contas eu não sei o que vai crescer, se é gram positivo, se é gram negativo, tá bom? Não seletivos, tá bom? E seletivos nesse princípio aí, olha. Sempre eu escolho aí um caldo BHI, sempre também eu escolho aí, né, um meio não seletivo sólido, como por exemplo o agar sangue, e um meio seletivo, no caso aqui o agar McConkey, certinho? Então, pessoal, dentro desse primórdio, olha só, a gente vai pegar lá o suave, né, de uma secreção qualquer, como a gente viu na aula passada, certo? Ou material clínico, eu vou abrir aqui o tubinho não seletivo, certo? E vou literalmente abrir e começar a semeadura. Olha lá então, colocando, né, um pouquinho no agar BHI, agar sangue e também no agar McConkey. Então, quando eu faço esse princípio aqui, olha, vou lá, dou 2 mergulhinhos no caldo BHI, passo no agar sangue, passo no agar McConkey, eu estou semeando o material de forma prática, sempre de um meio não seletivo em caldo, passando para um meio não seletivo sólido, o meio seletivo sólido, que seria o McConkey. Depois eu tampo o não seletivo, caldo, e venho com a alça bacteriológica e promovo aqui um esgotamento de alça, certinho? Então, esgotamento de alça, a gente vai fazer aí, olha, em 3 planos diferentes, a forma de zigue-zague, ok? Olha lá, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, e aí também vou pegar a mesma alça bacteriológica e fazer essa mesma coisa em 3 planos no meio seletivo. Olha lá, ó, primeiro plano eu carrego a alça, tá? Segundo plano eu vou promover então uma estriazinha em zigue-zague. O terceiro plano, né, eu vou promover então mais uma estriazinha em zigue-zague. Então eu fiz em 3 planos, né? O primeiro nesta posição, o segundo nessa posição e o terceiro nesta posição, ok? Dentro desse princípio aí, pessoal, depois eu vou guardar tudo em estufa e colocar isso a 37 graus Celsius durante 24 horas, ok? E aí, olha lá, deixa eu colocar aqui com algumas pessoas, pronto. Olha lá então, pessoal, depois que eu fiz isso, né, para o agar sangue e o caldo BHI, a gente coloca dentro de uma jarra com vela, certo? E para que serve essa jarra com vela, Éden? Né? Essa jarra com vela aí, pessoal, ela serve para promover uma atmosfera ideal para crescimento também de Streptococcus, se ele estiver presente. Então, qual que é o princípio da vela? A vela consome a maior parte do oxigênio e também coloca aí a questão, né, da liberação do gás carbônico quando eu coloco a vela para queimar, né? Então acendo o fogo, tampo a jarra, certo? E aí vai consumindo a maior parte do oxigênio, liberando CO2, criando uma atmosfera rica em CO2 e pobre em oxigênio, certinho? Então dessa forma aí eu vou promover uma boa, né, atmosfera para crescimento aí da própria presença do Streptococcus. E aí eu vou fazer uma lâmina, obviamente, essa lâmina, né, ela precisa aí, estar em esfregaço seco, né? E aí eu vou corar pela bateria de Gram, como a gente viu na aula passada, e visualizando. Pelo Gram a gente começa a identificação. E aí fazendo um link agora com a aula de hoje, né? Por que a gente tem que entender isso? Quando eu coloco o micro-organismo na estufa, eu estou priorizando esses micro-organismos que eu chamo de micro-organismos mesófilos, aonde eu tenho aí, né, a maior incidência de micro-organismos que causam patologia em humanos. Por quê?
É nessa temperatura que se encontra a temperatura do corpo, 36, né, 37 graus Celsius, certinho? Então, eu também tenho que simular na estufa essa mesma temperatura para promover o crescimento otimizado desses micro-organismos. Eles também crescem, né, a temperatura ambiente, mas de uma forma muito mínima, demorada. E também, quando ultrapassa 40 graus Celsius, ele também começa a não crescer. Então, controle de qualidade em estufa de microbiologia, pessoal, tem que ser à risca, né? Essa estufa tem que estar sempre a 35 a 38 graus Celsius. Não pode passar disso, porque é nessa faixa que você vai encontrar e fazer crescer, né, os micro-organismos dentro desse princípio aí da temperatura. E o micro-organismo, sempre quando você semeia ele, né, numa placa de agar ou num caldo, ele sempre vai ficar aqui, olha, na fase estacionária, primeiro acomodando-se ao meio, depois ele vai promover um crescimento exponencial, aonde por cisciparidade ou por bipartição, esse micro-organismo começa, então, a promover aí, né, o seu crescimento de forma bem rápida, certinho? Em questão aí de 12 horas ele já multiplicou muito, e em 24 horas você enxerga ele bastante, colonizando bastante, né, a área ali da placa. E depois, pessoal, nós temos aí a fase estacionária, onde o próprio meio de cultura ele é limitado, ele não pode suprir essa bactéria por muito tempo, é onde a bactéria para de crescer, porque encontrou o limite, né? Ou seja, a fase estacionária ali do crescimento, não pode crescer mais do que aquilo, e depois a morte microbiana lá no meio, tá bom? Isso tudo com um período do tempo. Então, semeou a zero time, depois esta bactéria vai começar a crescer de forma exponencial, e por fim, né, numa fase estacionária, e essa bactéria vai promover, né, uma participação, né, numa colonização do meio. Visualizando isso, seria o seguinte, é o caldo, né, BHI ou caldo tilglicolato, quando você consegue, né, semear a bactéria, como a gente colocou lá, colocou 2 mergulhinhos no suave, passou 24 horas, olha só o crescimento, como que fica, o meio fica turvo, né? Olha que um meio que não houve crescimento, ele continua límpido, né? Um meio que promoveu o crescimento, ele continua, ele vai ficar turvo, porque a bactéria vai crescer ali, vai consumir, né, e de forma exponencial, ela vai crescendo, vai turvando o meio, porém vai chegar a um limite, né? Um limite aonde essa bactéria não tem como ou para onde crescer. Então ela entra nessa fase que nós chamamos de fase estacionária, certinho? É nessa fase aqui que a bactéria passa ainda por um período de tempo e depois começa a declinar, porque começa a faltar glicose, começa a faltar nutrientes básicos para a manutenção da vida. Então, a microbiologia ela é muito dinâmica, certo? Você recebeu o material clínico hoje, semeou, amanhã, se houve crescimento, você já toca a rotina, fazendo identificação e antibiograma. É um crescimento de 24 horas. Algumas bactérias mais fastidiosas, né, elas colocam ali, então, o princípio de 48, 72 horas no máximo, elas promovem um crescimento. Mas são poucas bactérias, como, por exemplo, a hemófilos, né, demora um pouquinho mais, a listéria monocitogênica também demora um pouquinho mais, mas a maioria das bactérias na microbiologia cresce de um dia para o outro, né, turvando o caldo aqui, como você vê, tá bom? E aí, pela turvação do caldo, você percebe aqui, olha, que esse micro-organismo aqui, ele povoa tanto a parte que está rica em oxigênio, que é essa zona que eu chamo de zona aeróbia, tá bom? Quanto a parte aqui também pobre em oxigênio, que eu chamo de microaerófilo ou anaerobiose. E aí tem micro-organismos que crescem só aqui, olha, na superfície do meio, ou seja, são micro-organismos que precisam do oxigênio, são micro-organismos aeróbios, tá bom? Da mesma forma, tem micro-organismos que só crescem no fundo do tubo, que são anaeróbios estritos. E assim como a gente está vendo nesse caldo aqui, olha, cresceu tanto em cima quanto embaixo, no meio,
né, é aquilo que nós chamamos de anaeróbios facultativos, ou seja, eles crescem tanto em anaerobiose quanto também suportam a presença do oxigênio. Então, ele turva todo o meio. A maioria das enterobactérias são assim, tá, gente? Elas turvam todo o meio, certinho? Dentro desse princípio também, nós observamos que existem os microaerófilos. Percebam a diferença. Os aeróbios, eles crescem na superfície, né, que contém oxigênio. O oxigênio, ele permeia no meio até essa zona que está descrita em vermelho aqui, olha. E é onde os aeróbios crescem, tá bom? Chega abaixo disso, eles já começam a morrer. Agora, os microaerófilos, que são os streptococcus, por exemplo, eles não suportam nem muito oxigênio, como vocês estão vendo aqui, mas também não suportam a anaerobiose, como vocês estão vendo aqui. Então, eles crescem nessa zona abaixo da oxigenação, que nós chamamos de zona microaerófila. Isso é uma particularidade do grupo de streptococcus. Então, pelo crescimento, se é aeróbio, se é anaeróbio, se é facultativo anaeróbio, se é microaerófilo, tá? Ou anaeróbio aerotolerante, né? Você percebe aqui pelo crescimento no próprio tubo. Por exemplo, esses daqui, olha, são anaeróbios facultativos, né? Cresceu bem tanto em cima quanto embaixo, turvou todo o meio de cultura, certinho? Dentro desse princípio aí, você percebe que essa bactéria aqui pode ser uma enterobactéria. A enterobactéria tem esse perfil de crescimento, certinho? Por exemplo, se crescer nessa zona de microaerofilia, você já começa a suspeitar de um streptococcus qualquer, tá bom? E se crescer nessa zona de anaeróbio, né, você começa a pensar em anaeróbios, né, como, por exemplo, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, né, são todos anaeróbios, certo? Também nós temos a Listeria, né? Então, assim, todos esses princípios aí, a gente já começa a identificar pelo crescimento microbiano ali naquele tubo em caldo, certo? Eu utilizo muito esse tubo em caldo aqui, né? Não só para observar o crescimento, mas também para ter ali, né, um estoque de bactéria. Vai que acontece alguma coisa com a placa, eu tenho que começar a identificação tudo de novo, então eu já começo aqui do tubo, certo? Vai que a bactéria, às vezes, já chegou ali no SUAB, né, uma ferida operatória, já passou antibiótico, a bactéria está cansada, ela não consegue crescer naturalmente. Então, percebam dessa forma, pessoal, que o próprio meio de cultura, ele ajuda a revitalizar a bactéria, por isso que chamamos de meio de cultura enriquecido, tá bom? Que são os meios de cultura em caldo, certinho? E aí você começa a perceber, então, essas nuances, né, de crescimento, que isso faz toda a diferença. Olha lá, por exemplo, uma Pseudomonas, né? Ela cresce, né? Ela é um micro-organismo que tem aí a sua tolerância, né, na aerobiose também, mas começa a formar esse pigmento esverdeado aqui, olha, típico de Pseudomonas, tá bom? Então, assim, pelo próprio tubo, a gente já começa a suspeitar de alguns micro-organismos, né? Então, conseguem perceber que essa nuance esverdeada na superfície do tubo, o micro-organismo cresceu aqui, e começa a formar essa piocianina característica de Pseudomonas, certo? Olha esse outro aqui, ó. Lembra que eu falei dos streptococcus? Olha como que ele cresce aqui, ó. Tá bom? É engraçado, professor, a bactéria cresceu, né, formou, né, uma zona, na zona de microaerofilia. Pode suspeitar que isso daqui é um streptococcus. E é justamente, né, por respeitar essa zona de microaerofilia que a gente coloca na jarra com vela, porque isso potencializa o crescimento de estrepto. Quando você só pega a placa e coloca na estufa, essa bactéria pode demorar a crescer, né? Cresce, mas pode demorar a crescer, fica enfraquecida. Então, quando você respeita, né, as necessidades fisiológicas e nutricionais do micro-organismo na risca, ele cresce muito bem em 24 horas. Então, é por isso que a gente coloca em jarra com vela, justamente, né, para observar esse crescimento otimizado de streptococcus aqui, olha. E quando cresce assim, ó, percebo que não cresceu nada aqui embaixo, né,
cresceu muito bem na zona de microaerofilia e um pouquinho na zona de aerobiose. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. São micro-organismos microaerófilos, exemplo, Streptococcus, tá bom? E aqui, por exemplo, Pseudomonas e aqui, por exemplo, Enterobactérias, exemplos aí de crescimentos desses micro-organismos, certinho? E aí na placa, olha lá, o mesmo sentido que eu fiz a semeadura, olha, primeiro vim aqui, né, carreguei a alça, depois fiz nesse outro plano aqui, olha, em zigue-zague, certinho? Foi nesse outro plano aqui, depois vim nesse outro plano aqui, descarregando, esgotando a alça. Por isso que nós chamamos de esse princípio aí, por semeadura por esgotamento de alça, tá bom? Então, esse é o famoso esgotamento de alça, pessoal. Então, eu estou esgotando a alça na sua totalidade. Eu carrego a alça aqui, né, onde eu esfreguei o suave, depois eu venho em zigue-zague, né, vou fazendo assim, depois num terceiro plano, vou fazendo assim, e você percebe que já aqui, olha, a alça está tão esgotada que começa a crescer colônias isoladas. É isso aqui que eu preciso para a minha identificação. É exatamente isso que eu preciso para fazer, né, a identificação bacteriana. Eu preciso de colônias crescidas de 24 horas e isoladas, certinho? Depois disso, olha só, aqui é um agar-sangue, a gente consegue, né, perceber que no agar-sangue, que ele é um meio composto aí por hidrolisado pancreático, hidrolisado péptico, extrato de levedura, extrato bovino. O que é isso aqui? Fonte de proteína, tá bom? Amido de milho, o que é isso? Fonte de carboidrato. Cloreto de sódio, fonte de sais minerais. Agar-base, para solidificar. Sangue de carneiro, né, para dar o princípio da hemólise. É o princípio do sangue, que é um dos melhores meios de cultura que existe. A água, né, deionizada, e um pH neutro, para que façamos um meio de cultura apropriado para o crescimento bacteriano, como você vê aqui. Então, essa bactéria em agar-sangue é uma bactéria que promove uma beta-hemólise. Olha só, começa a hemolizar o sangue de uma forma total. Então, o que a gente observa? Colônias grandes, né? Colônias, além de grandes, beta-hemolíticas. Então, isso é uma característica de crescimento que nos serve para identificação. Em contrapartida, olha essa bactéria no Agar McConkey. A mesma bactéria, o princípio da semeadura de esgotamento de alça, né? Primeiro carrega a alça, depois vem num segundo plano e num terceiro plano você já consegue perceber crescimento isolado de bactérias. No Agar McConkey, quando a bactéria cresce, né, você tem certeza que é um gram negativo. Por quê, professor? O Agar McConkey contém sais biliares e cristais de violeta que inibe o crescimento de gram positivo. Então, no Agar McConkey, pela presença do sal biliar, pela presença do cristal de violeta, eu tenho certeza que se cresceu aqui é gram negativo, tá bom? Então, essa bactéria que cresceu no agar-sangue, como a gente utilizou agar-sangue e Agar McConkey, eu tenho certeza que essa bactéria é um gram negativo, tá? Porque cresceu no Agar McConkey e é seletivo para essa finalidade, tá? Uma outra característica do Agar McConkey, que é a composição dele, olha, ele tem proteínas, não é? Peptona de carne, peptona de gelatina, peptona de caseína, isso aqui é fonte de proteica. Sal biliar e cristal violeta. Esses dois itens, pessoal, sal biliar e cristal violeta, são itens essenciais para inibir o crescimento de bactérias gram-positivas. Ou seja, se inibe o crescimento de bactérias gram-positivas, só vai crescer aqui bactérias gram-negativas, tá bom? Por isso que eu tenho a certeza que essa bactéria que cresceu aqui no Agar McConkey é uma bactéria gram-negativa, simples assim, certo? Nesse princípio aí também, eu tenho aí a lactose, que é um carboidrato, certo? A lactose, quando a bactéria fermenta a lactose, né, ela cresce rosa no McConkey, como você viu aqui. Então, é uma outra informação que eu tenho nesse meio de cultura. Então, só pelo crescimento bacteriano, né, eu consigo perceber o quê? Primeiro, em caldo, é uma bactéria que é
anaeróbio facultativo, cresceu em todo o tubo, né, como um anaeróbio facultativo. Segundo, é uma bactéria que cresce em agar-sangue e é beta-hemolítico, tá bom? Terceiro, é uma bactéria que cresce em agar-macon, que então é gram-negativo, beta-hemolítico e é lactose positivo. Tá vendo? Essas informações são essenciais para a minha identificação bacteriana. E aí é óbvio, né? Se eu pegar isso aqui e fizer um gram, eu só vou comprovar aquilo que eu falei. O que é isso aqui, gente? Bastonete gram-negativo, certinho? Olha o tanto deles aqui, ó. Bastonetes gram-negativo. Então, dessa forma, eu já começo a minha identificação. Aproveitando o conhecimento, né, o agar maconchi, como eu falei, quando a bactéria cresce rósea no agar maconchi, significa que essa bactéria é uma fermentadora desse carboidrato que eu chamo de lactose, tá bom? Então, fermentou lactose, vai crescer assim, ó, rosa no agar maconchi, certo? Não é fermentadora da lactose, né? Aí, o que vai acontecer? Essa bactéria cresce assim, ó, marrom no agar maconchi. Então, quando a bactéria cresce dessa forma, marrom, né, no agar maconchi, o meio, né, vira para essa cor, nessa tonalidade marrom, né? Essa bactéria aqui é um não fermentador da lactose, certo? E quando a bactéria fermenta a lactose, normalmente cresce dessa forma aqui, ó, rósea, no agar maconchi. Então, essa é uma informação importantíssima, certo? Que a gente precisa guardar e isso faz parte do processo de identificação. Então, olha lá, lactose positiva, deixa eu apagar aqui os meus rascunhos, isso. Então, olha lá, bactéria lactose positiva, bactéria lactose negativa, né? Então, com isso, você começa a identificar pelo crescimento. A gente já começa a identificar um dia antes pelo gram, como a gente viu na aula passada. Depois, a gente percebe o crescimento bacteriano, certo? E por esse crescimento bacteriano, a gente também consegue fazer aí a questão da bactéria, se ela é lactose positiva, se ela é lactose negativa, se ela é beta-hemolítica ou não, tá bom? E aí, olha só, em agar-sangue, né, eu posso perceber essas três formas de crescimento. Se a bactéria é ou não beta-hemolítica, aquela bactéria que hemoliza o sangue no seu crescimento. Olha só, na onde esfreguei aqui com a alça essa bactéria, ocorreu hemólise total das hemácias. Então, essa é uma bactéria beta-hemolítica. Também nós temos essa outra nuance de bactéria aqui, ó. Quando você estria em agar-sangue, ela começa a hemolizar o meio de cultura, como você está vendo aqui, ó, porém, ela não forma uma hemólise completa, né? A bactéria em volta dela fica esverdeado. Por que fica esverdeado, pessoal? Quando a gente hemoliza incompletamente a hemoglobina, forma-se biliverdina, por isso que fica nesse tom esverdeado, tá bom? E aí é uma hemólise parcial ou incompleta. Então eu falo que esse micro-organismo é um alfa-hemolítico. Então beta-hemolítico quando o micro-organismo promove uma hemólise total. Exemplo de beta-hemolíticos, né? A Escherichia coli, por exemplo, que a gente viu o crescimento aqui, ó, é um beta-hemolítico, tá bom? Então beta-hemólise, certo? Exemplos de alfa-hemolítico, Streptococcus pneumoniae, certo? Tem esse princípio de alfa-hemolítico. Os Streptococcus do grupo mutans, viridans, que estão na boca do ser humano, tem esse princípio alfa-hemolítico. Se você pegar um suave, esfregar nos seus dentes ou na sua língua e esfregar em agar-sangue, você vai ver esse perfil de crescimento aqui, olha, tá bom? Perfil de Streptococcus beta-hemolítico, aí tem o Streptococcus pyogenes, que é aquele famoso produtor de streptolizina O, que a gente forma anticorpos anti-streptolizina O e faz a dosagem disso lá na bioquímica clínica ou na imunologia clínica, tá bom? Exemplo de beta-hemolítico, nós temos também o Streptococcus agalacti, né, relacionado a infecções urinárias, né,
problemas aí de aborto, né? Então, a preocupação constante aí dos ginecologistas quanto à colonização vaginal, né, por Streptococcus agalati. Então, quando a mulher vai fazer um pré-natal, um dos exames do pré-natal é pesquisa por secreção vaginal de Streptococcus beta-hemolítico, porque se estiver presente tem que remover, porque senão vai dar problema. Uma outra forma de crescimento é quando eu coloco a bactéria, ela cresce em meio de cultura, como você está vendo aqui, olha, agar-sangue, porém não provoca hemólise. Aí é uma bactéria não hemolítica ou gama-hemolítica, certo? E isso daí tem as suas implicações no princípio da identificação bacteriana. Um exemplo prático aqui, então, de bactérias beta-hemolíticas, né? Olha só como que ela fica. Em volta do crescimento da colônia, forma-se uma áurea de hemólise total, né, da bactéria, certo? Um exemplo aqui de alfa-hemolítico. Olha só, em crescimento normal por esgotamento de alça. Você percebe que formou uma zona escura, ou seja, uma zona esverdeada, né, em volta da bactéria, ou seja, uma hemólise parcial, é uma alfa-hemólise. E o não hemolítico é assim, a bactéria cresce, mas você não percebe zona de hemólise alguma no crescimento bacteriano. Compreendido isso, né, o que é micro-organismo beta-hemolítico, o que é micro-organismo alfa-hemolítico, o que é micro-organismo gama-hemolítico, a gente já dá um passo na identificação das bactérias gram-positivas, tá? Então, as bactérias gram-positivas requerem esse conhecimento, beta, alfa e gama hemolítico, né? Então, nessa questão, o que é um micro-organismo beta-hemolítico? É um micro-organismo que hemoliza completamente o sangue na placa de agar-sangue. O que é um micro-organismo alfa-hemolítico? É um micro-organismo que hemoliza parcialmente o sangue na placa de agar-sangue. E o que é um micro-organismo gama-hemolítico? É um micro-organismo que não hemoliza o sangue na placa de agar-sangue. Tá bom? Então, esse conceito tem que estar claro aí na mente dos senhores, né, para que vocês possam evoluir na identificação. Então, olha só, nesse perfil de crescimento, você percebe que cresceu a bactéria no agar-sangue de uma forma não hemolítica, tá bom? E não cresceu em agar-MacConkey. Aquele mesmo perfil, chegou o material lá no laboratório, a gente semeou em caldo BHI, semeou em agar-sangue, semeou em agar-MacConkey. Só cresceu em agar-sangue, não cresceu em agar-MacConkey, né? Que é esse perfil de crescimento? Perfil de crescimento de gram-positivo, porque gram-positivo não cresce em agar-MacConkey, né? Então, como o agar-sangue é um meio não seletivo, ele vai crescer só no agar-sangue, certinho? E aí, aqui é um perfil não hemolítico, certo? Mas aí eu fui fazer o gram, né? O que eu observei aqui? Presença de cocos gram-positivos aos pares lanceolados, presença de frequentes polimorfos nucleares, isso aqui é o gram do material, tá bom? Certo? Então, presença de cocos gram-positivos aos pares, como você está vendo aqui, presença lanceolados, tá bom? Ele parece um formato de lança, olha esse aqui, por exemplo, ó, cocos aos pares lanceolados, tá bom? Presença de frequentes polimorfos nucleares, olha o neutrófilo aqui, outro neutrófilo aqui, né? Esse aqui já tem leucorrexia, já cumpriu sua missão, esse daqui também já está cumprindo a sua missão, né? Então, vários polimorfos nucleares presentes nessa análise de gram. Então, como que eu descreveria esse gram? Presença de frequentes cocos aos pares, formando cadeias curtas, tá? Olha a cadeia curta aqui, ó. Lanceolados, olha aqui, aos pares, lanceolados, formando cadeias curtas, encapsulados. Tem cápsula em volta dele, professor? Tem cápsula em volta dele. Se você perceber esse aqui, por exemplo, tem uma aura em volta dele, ou seja, isso é cápsula bacteriana. Isso é característica morfotintorial de Streptopneumoniae. Pelo gram a gente já consegue suspeitar. Então, nesse gram aqui, eu liberaria para o médico assim, presença de frequentes cocos gram-positivos aos pares,
lanceolados, encapsulados, formando cadeias curtas, com características morfotintoriais sugestivas do gênero Streptococcus, espécie pneumoniae. Eu falei sugestiva porque eu não identifiquei. Eu só fui um pouco mais além na minha identificação de Gram. Isso chama subjetividade clínica. Isso chama experiência. Ajudar a auxiliar o médico a iniciar o tratamento. Porque Streptopneumoniae, ele é um estrepto que pode ser tratado com penicilinas, por exemplo, que vai ter um sucesso na terapêutica. Agora, Staphylococcus, não. Staphylococcus, o médico já tem que entrar com uma coisa mais potente. Oxacilina, piperacilina mais tazobactam ou vancomicina. Coisa que para estrepto não tem necessidade alguma. Tá bom? E presença de frequentes polimorfos nucleares, que é essas reações inflamatórias. Aí no outro dia cresce só na placa de agar-sangue e não cresce na placa de agar-McConk, ou seja, é um gram positivo. E aí, olha, coco gram positivo, né, crescimento, eu vou ter que fazer a prova da catalase. O que é a prova da catalase? Então, cresceu somente em agar-sangue. Agora eu tenho que saber se esse coco gram positivo é estáfilo ou estrepto. Prova da catalase, você pode fazer ela em tubo, como você está vendo aqui, ó, coloca peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, no tubo, ou uma gotinha de peróxido de hidrogênio, aqui, olha lá. Pega a água oxigenada, né, destampa, pipeta lá um pouquinho, coloca aqui, 1 ml, coloca lá no outro tubo, 1 ml, e pode fazer isso na lâmina também, olha. 100 microlitros na lâmina, olha aqui. E aí eu vou pegar lá a plaquinha que houve crescimento, pego um pouquinho da bactéria, tá? E esfrego na lâmina. Ou coloco isso lá no tubo. Né? Esfreguei de um lado, esfreguei do outro, tá? Pego o suave também, posso fazer isso com suave, posso colocar lá no tubo, tá? Olha lá. E aí eu observo, se a bactéria tiver a enzima catalase, ela quebra o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio e produz bolha. Olha lá, bactéria catalase positivo, tá vendo? A catalase positivo, ela produz bolhas. A catalase negativo não produz bolhas, certo? Em lâmina é a mesma coisa, olha, catalase positivo parece que está fervendo. Catalase negativo, não acontece nada. Você esfrega a bactéria lá como a gente esfregou, não acontece nada. Catalase negativo é Streptococcus. Streptococcus não tem enzima catalase. Catalase positivo é Staphylococcus. Isso é identificação, princípio de identificação de bactérias gram positivas. Tá bom? E o princípio da reação é simples. É isso aqui, olha. O peróxido de hidrogênio, na presença de catalase, é degradado em água e oxigênio. E aí, quando degrada o oxigênio, o que acontece? O oxigênio, ele vira bolha e você percebe isso visualmente. E qual grupo de cocos gram-positivos que é catalase positivo? Staphylococcus, tá? E a família Micrococcaceae, que entra micrococcus e Staphylococcus, tá? Então, quando é catalase positivo, pode ser micrococcus ou Staphylococcus. Quando é catalase negativo, é Streptococcus, tá? Então, coloca uma coisa na sua cabeça, catalase positiva é família Micrococcaceae, que entra micrococcus e Staphylococcus. Quando é catalase negativa, eu estou diante da família de Streptococcus. Então, nesse caso aqui, coco gram-positivo lanceolado aos pares, formando cadeia curta, catalase negativo. Então, coco gram-positivo, catalase negativo, eu estou diante de quê?
Streptococcus. Coco gram positivo, comprovado pelo gram, comprovado pelo crescimento só em agar-sangue, catalase negativo, estou diante de Streptococcus. Agora, eu vou começar a observar a placa de agar-sangue. Olha lá. Coco gram positivo, lanceolado aos pares, encapsulado. Crescimento em agar-sangue formando colônias umbilicadas, como você está vendo aqui, ó. Alfa hemolítica. Então, coco gram positivo, catalase negativo, estou diante de strepto. Certo? E aí, diante de Streptococcus, eu posso ter o grupo A, B, C, D, E, F de Lancefield. E aí, o que é isso? O grupo D de Lancefield, ele suporta a presença de sal e de bilisculina. Os demais grupos de Lancefield não suportam a presença de sal e de bilisculina. O grupo D de Lancefield, ele coloniza o nosso intestino. E o nome deles são enterococos. Não tem enterobactérias de bactérias intestinais, que podem ser bastonetes gram-negativos, na sua grande maioria, formada pela representante Escherichia coli. Também temos os gram-positivos que colonizam o intestino, que nós chamamos de enterococos. Tá? Mas, prosseguindo a nossa identificação. Suspeita de coco gram positivo porque cresceu só em agar-sangue. Vi no gram que é coco gram positivo. Fiz a prova da catalase, deu catalase negativa. Então, eu sei que é um coco gram positivo, catalase negativo. Estou diante de família Streptococcaceae. Aí eu vou utilizar esse meio MTS. O que é esse meio MTS? Meio de tolerância ao sal. É um meio que tem 6% de sal, NaCl. Só cresce nesse meio se for enterococo, que é um coco gram positivo, catalase negativo. E tolera o sal. Então, olha só, meio MTS. Quando a bactéria cresce no meio MTS, ele fica nessa coloração negra que você está vendo aqui, ó. E aí, se cresceu dessa forma, eu sei que é um coco gram positivo, catalase negativo, que tolera o sal. Então, é um enterococo. Se crescer nesse outro meio, que eu chamo de BE ou bilisculina, é um caldo, olha aqui, ó. Tá vendo? Quando cresce no caldo bilisculina, ele sai dessa coloração roxa natural para a coloração amarelada. O coco gram positivo, catalase negativo, que tolera o sal, cresceu no meio de tolerância ao sal, e que tolera bilisculina, eu chamo de enterococo. Pronto, já identifiquei o gênero. Coco gram positivo, catalase negativa, que cresce em meio MTS, que é o meio de tolerância ao sal, que é um meio que tem 6% de NaCl, e que também tolera bilisculina. Se for MTS positivo e bilisculina positivo, como você está vendo aqui, eu estou diante de enterococo. Pronto.
Agora, se for coco gram positivo, catalase negativa, que não tolera o sal e muito menos a biliscolina, é esse outro perfil aqui, ó. Vou pegar outra cor. Tá vendo esse outro perfil aqui? Olha, não cresceu no meio MTS, ou seja, não tolera a presença de sal. Não cresceu no caldo biliscolina, não suporta biliscolina. A esse grupo que não tolera sal e que não suporta biliscolina, eu chamo, aí sim, de estreptococo. E aí, olha lá. Crescimento negativo em MTS e biliscolina, olha lá. Eu tenho os streptococcus. E aí, diante dos crescimento positivo em caldo em meio MTS e biliscolina, eu tenho os, olha aqui, caldo biliscolina positivo, MTS positivo. Eu tenho os enterococos. Certinho? Então, ali, uma chave de identificação. Coco gram positivo, catalase negativo. Estou diante da família Streptococcaceae. Todos estão nessa família, porque são catalase negativo, coco gram positivo. Agora, tolera o crescimento no meio biliscolina e meio salgado? É enterococo. Não tolera o crescimento, ou seja, não houve crescimento em meio biliscolina e nem em meio de tolerância ao sal. Aí eu estou diante de streptococcus. Agora, os streptococcus, eles podem ser o quê? Alfa, beta ou gama hemolíticos. Bom, já sei que eu estou diante de streptococcus porque não cresceu no meio de tolerância ao sal e não cresceu no meio de biliscolina. E é catalase negativo e é coco gram positivo. Se for coco alfa-hemolítico, como você está vendo aqui, olha, com colônias umbilicadas, lanceolado, na presença da visualização do gram, eu coloco no meio um disco de optoquina, tá bom? E aí, olha, se for optoquina sensível, como você está vendo aqui, formou uma zona de inibição, eu estou diante de streptopneumoniae. Se for optoquina resistente, como você está vendo desse outro lado aqui, olha, ou seja, a bactéria é resistente à optoquina, aí eu estou diante de um strepto alfa-hemolítico qualquer. Por exemplo, o streptococcus que coloniza a sua boca, que é o streptococcus do grupo Mites, Oralis, Viridans, são streptos que colonizam a sua boca, que se você não escovar os dentes vai te dar um bafo de dragão. Tá? Agora, se for um strepto alfa-hemolítico que é sensível à optoquina, aí você está diante de streptopneumoniae. Olha lá, sensível à optoquina, já identificou, streptococcus pneumoniae. Resistente à optoquina, pode ser streptococcus do grupo Viridans, que é aquele que naturalmente coloniza a sua boca. Certinho? Olha lá, coco gram positivo, catalase negativa, que não tolera a presença do sal e nem da biliscolina, que é alfa-hemolítico, que é optoquina sensível. Eu estou diante de strepto
pneumônia. Da mesma forma, coco gram-positivo, catalase negativo, que não tolera a presença do sal, nem da biliscolina, que é alfa-hemolítico, euptoquina resistente, eu estou diante do Streptococcus do grupo Viridans, que é a microbiota normal da sua boca. Olha aí, uma boa chave de identificação para você fazer um print e levar para a vida. Um mapa mental prontinho para você. Exclusividade do professor Ed. Você não vai encontrar isso aqui em livro nenhum. Olha lá. Não completinho do jeito que eu fiz aqui. Streptococcus. Beta-hemolítico. Bom, agora já não estou diante de alfa-hemolítico. Alfa-hemolítico pode ser streptopneumoniae ou estrepto de boca. Beta-hemolítico. Como que vai crescer? Aquele crescimento com a beta-hemólise. Aí você coloca um disquinho de bacitracina. Se for bacitracina resistente, pode ser Strepta galati. Olha lá. Cresceu beta-hemolítico, bacitracina resistente. Pode ser beta-hemolítico, bacitracina resistente, pode ser Streptococcus agalati. Aí, para saber se é agalati mesmo, eu faço esse teste aqui que eu chamo de teste de Camp. O que é o teste de Camp? É assim, ó. Eu esfrego no centro da placa uma única estria central de Staphylococcus aureus. Todo laboratório tem uma colônia de Staphylococcus aureus para fazer esse teste de Camp aí, ó. Então, eu faço o teste de Camp dessa forma. Eu esfrego no centro da placa uma colônia que eu sei que é de Staphylococcus aureus. E aí eu pego essa colôniazinha que é beta-hemolítica, catalase negativa, bacitracina resistente e esfrego ela na perpendicular aqui, ó, como você está vendo. No outro dia, se cresceu e virou uma seta, a beta-hemólise do Staphylococcus aureus potencializou a beta-hemólise do Streptococcus, eu estou diante do Streptococcus agalati. Isso é teste de Camp positivo. Formou uma seta de beta-hemólise. Então, isso é teste de Camp positivo. Então, essa bactéria aqui, olha, que deu teste de Camp positivo, que é um coco gram-positivo, catalase positivo, que não tolera a presença do sal e nem da biliscolina, ou seja, é um Streptococcus. Beta-hemolítico, que é resistente à presença da bacitracina, e é teste de Camp positivo, eu estou diante de Strepto agalati. Se for Camp negativo, que é esse outro caso aqui, ó, Camp negativo. Esfreguei Staphylococcus no centro da placa. Esfreguei na perpendicular a colônia que é resistente à bacitracina, porém não formou a seta de beta-hemólise, ou seja, é Camp negativo. Se for Camp negativo, eu estou diante de Streptococcus, ou do grupo C, ou do grupo F, ou do grupo G de Lancefield.
Agora, se for campo positivo, como eu falei, você já chegou na sua identificação. Streptococcus agalacti, correlacionada a infecções urinárias, a colonização vulvovaginal, correlacionado a quadros de sepsemia e aborto. Por isso que as mulheres grávidas ou que estão fazendo pré-natal têm que pesquisar a presença de Streptococcus beta-hemolítico. Se tiver presente, tem que se fazer um tratamento para descolonização, para que não tenha problema com sepsemias e abortos durante o período gestacional. E quando eu falo de sepsemia é que, num parto normal, o feto entrando em contato com esse estrepto no ato do nascimento, ele vai evoluir, tem uma alta probabilidade de evoluir para um quadro de sepsemia pós-parto. Então, isso daqui, normalmente o médico chega o pedido assim, ó, pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico em secreção vaginal. Aí você fala assim, não, mas que pedido mais estranho. Pesquisa de Streptococcus beta secreção vaginal. Para que serve isso, professor? Para pesquisar nessa secreção a presença de Strepta galati. Simples assim. Certinho? Então, olha, você já aprendeu a identificar Streptopneumoniae, que é um coco gram-positivo, catalase positivo, que não tolera a presença do sal nem da biliscolina, que é alfa-hemolítico e que é optoquina sensível. Você já aprendeu a identificar Streptococcus do grupo Viridans, que é tudo isso que eu falei, optoquina resistente. Você já aprendeu a identificar Streptococcus agalacti, que é um coco gram-positivo, catalase negativo, que não tolera a presença do sal nem da biliscolina e que cresce de forma beta-hemolítica em agar-sangue e que é resistente à presença da bacitracina e que é CAMP positivo. O que é o teste de CAMP? É quando você pega o agar-sangue, esfrega no centro uma colônia de Staphylococcus aureus, tá bom? Staphylococcus aureus. E na perpendicular a colônia que você quer pesquisar, beta-hemolítica, bacitracina resistente. Se formar a seta de beta-hemólise, é campo positivo e isso é Streptococcus agalacti. Se não formar a seta de beta-hemólise, é Streptococcus beta-hemolítico, bacitracina resistente e pode ser, é um campo negativo, pode ser um Streptococcus do grupo C, F ou G de Lansfield. Correto? Então, mais um pouquinho de mapa mental aí para você. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, então. Prosseguindo na nossa performance de identificação. No grupo aonde eu tenho Streptococcus sensível à bacitracina, é beta-hemolítico, bacitracina sensível. Agora eu estou falando desse aqui, ó. Olha a zona de inibição lá. Beta-hemolítico, bacitracina sensível. Isso é 95% de chance de ser Streptococcus pyogenes. Que é aquele Streptococcus que produz streptolisina O, que se não for tratado na infecção de garganta, na infecção urinária, né, ou em qualquer outra infecção que ele estiver presente, se não for tratado em até 48 horas, ele vai sensibilizar o seu organismo a produzir um anticorpo chamado anti-streptolisina O. Então, essa bactéria Streptopiógenes, ele produz streptolisina O.
Se você não tratar ela em até 48 horas, ela vai sensibilizar o seu organismo, você vai produzir anti-streptolizina O. E vai dar positivo isso lá no exame de imunologia de ASO, pesquisa de ASO. O que é pesquisa de ASO? Pesquisa de anti-streptolizina O, que é um anticorpo anti-streptolizina O. Se a pessoa deu ASO positivo, significa que ela entrou em contato com Streptopiógenes e não tratou de forma adequada. Pode ter tratado depois, né? Mas ela sensibilizou o seu organismo e o seu organismo produziu esse anticorpo aqui, que nós chamamos de ASO. Resultado da toxina produzida por essa bactéria aqui, que eu chamo de streptolizina O. Certinho? E aí, qual que é o problema disso? Futuramente, essa pessoa que produziu anti-streptolizina O, ela pode desenvolver febre reumática, porque o anticorpo começa a atacar as articulações. Ela pode desenvolver síndrome nefrótica, problemas renais, porque o anticorpo começa a atacar os néfrons. Compreendeu? Então não é interessante você desenvolver ASO. Tanto é que quando a pessoa vai num ortopedista, reumatologista, alegando dores, um dos exames que o médico pede é esse aqui, ó. Pesquisa de ASO. Porque se a pessoa entrou em contato com essa bactéria e produziu ASO, é muito provável que ela vai sofrer com reumatismo, que é a febre reumática, ou problemas renais no futuro. E aí é por isso que, quando a pessoa está com infecção de garganta, principalmente criança, depois dos 3 anos de idade, antes disso, a maior parte das infecções de garganta em crianças são virais. O médico já pede ali um swab de orofaringe para pesquisa de estrepto do grupo B. Aí, para não ter que ficar assim, gente, ó, esfrega o swab no meio, né? Cresceu colônia beta-hemolítica. Agora eu vou ver se essa colônia beta-hemolítica é ou não bacitracina sensível para saber se é ou não Streptopiógenes. Já coloca, no dia que você semeou, já coloca um disco de bacitracina lá. Você ganha 1 dia de identificação. Então, já esfrega o suave lá e coloca um disco de bacitracina. Se cresceu beta-hemolítico, bacitracina sensível, você já sabe que é o quê? Streptopiógenes. Liga para o médico, olha, cresceu coco gram-positivo, beta-hemolítico, bacitracina sensível. 95% de chance de ser Streptopiógenes. Pode tratar com antibiótico. Porque se ele trata com antibiótico e não for bactéria, for doença viral, ele vai piorar o quadro clínico do paciente. Por isso precisa de um diagnóstico rápido. Tá bom? E aí, para confirmar, a gente coloca, né, o PIR. PIR é um disquinho, é uma fitinha, tá bom, que contém esse reativo que eu chamo de PIR. PYR. Essa bactéria, na presença de PIR, produz uma coloração vermelha, como você está vendo aqui, ó. Tanto pode ser em disco, como você está vendo aqui, reage produzindo a coloração vermelha, ou pode esfregar a bactéria num papel de filtro e pingar o reagente, que você vai ver a formação da coloração vermelha, ou em tubo. Você pega o reagente de PIR, pinga num tubo, coloca em contato com a colônia. Se ficar uma coloração vermelha, é PIR positivo. Se não formar coloração, é PIR negativo. Nesse caso aqui, olha, quando é Streptopiógenes, ele é PIR positivo, fica vermelho. Aí você fecha o 100% de identificação. Só o fato de ser bacitracina sensível, pessoal, já é positivo, né? Já é 95% de chance de ser streptopneumônia. Agora, o fato de ser também PIR positivo, isso comprova que é Streptopiógenes. Eu falei Streptopneumônia, né? Streptopiógenes. Então, olha,
Em tese e resumo, você aprendeu que coco gram-positivo, que não tolera catalase negativo, que não tolera a presença do sal, é um Streptococcus. Se esse Streptococcus for alfa-hemolítico, optoquina sensível, é Streptopneumoniae. Se esse Streptococcus for alfa-hemolítico, optoquina resistente, é Streptococcus do grupo Viridans. Se esse Streptococcus for beta-hemolítico, bacitracina resistente, CAMP negativo, é Streptococcus do grupo C, F ou G de Lansfield. Se esse Streptococcus for bacitracina resistente, CAMP positivo, eu estou diante de um Strepto agalate. Se esse Streptococcus beta-hemolítico for bacitracina sensível, PIR positivo, eu estou diante de Strepto piógenes. Mas só o fato de ser bacitracina sensível, eu fecho 95% de chance de ser o piógenes. E se for negativo, professor? Então, PIR positivo, Streptopiógenes. Se for negativo, não é piógenes. Tá? Streptococcus gama-hemolítico. Você vai perceber que os gama-hemolíticos são esses enterococos aqui, ó, que toleram a presença do sal. Streptococcus gama-hemolítico que não tolera a presença do sal é grupo Viridans. Então, o grupo Viridans tem alfa-hemolítico, como você viu, e grupo Viridans tem não hemolítico, como você viu. A diferença é que não hemolítico que não tolera a presença do sal é Strepto grupo Viridans. Se for gama hemolítico de cara. Agora, se for um gama hemolítico que tolera a presença do sal, aí é um enterococo. E normalmente os enterococos são PIR positivo, tá? Então essa é uma outra característica dos enterococos, eles são PIR positivo. Sempre na presença de enterococo vai ficar PIR positivo. E a enterococo pode ser enterococo fecalis, 95% de chance, ou enterococo faecium, 5% de chance. Mas também existe a possibilidade de ser enterococo galinário e enterococo caseliflávio. E aí estes são intrinsecamente resistentes à vancomicina. É natural deles, tá? E isso daqui eu preciso saber. Porque se for enterococo galinário ou enterococo caseliflávio, eu preciso saber. Então não dá para soltar para o médico só a presença de enterococo SP. Porque quando eu solto enterococo SP para o médico, pode ser fecalis, pode ser faeciums, pode ser galinário, pode ser caseliflávio. Se for galinário ou caseliflávio, eles são intrinsecamente resistentes à vancomicina, e num paciente internado, colonizado por esse tipo de enterococo, vai dar ruim. O médico precisa saber a espécie. Se é galinário, se é caseliflávio, por quê? Não dá para ele ficar usando vancomicina, porque senão ele vai selecionar esse tipo de cepa e o paciente vai ficar com uma infecção muito complicada. E aí, quando você está num laboratório que só tem essas provinhas manuais, eu recomendo. Chegou na identificação, é um enterococo, manda isso para um laboratório de apoio, para descobrir se é enterococo fecalis, se é enterococo faeciums, se é enterococo galinário ou se é caseliflávio. O resto, pessoal, você viu que tudo dá para fazer dentro do laboratório com disquinho e tubinho. É simples.
Às vezes você pode achar que é muita coisa, mas pregue isso daqui na parede do laboratório de microbiologia. Segue esse fluxograma aqui. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois de amanhã, você faz isso aqui todo dia. Passado um mês, isso aqui está na sua cabeça. Você não precisa nem olhar isso aqui mais. Agora, é óbvio, né, para você que não trabalha na microbiologia, que não tem rotina de microbiologia, né, volta e meia você tem que olhar isso daqui, mas tem o caminho a se seguir. Tem como você identificar. Tá aí, tá isso. É isso que você precisa saber. Para identificação de coco gram-positivo, catalase negativa. Simples assim. E aí, se for enterococo, manda para o laboratório de apoio. Porque lá no laboratório de apoio, né, ele vai saber exatamente se é o fécium, se é o fecale, se é o galinário, se é o caseliflável. Porque aí precisa de automação. Tá bom? E aí, olha só, uma nasofaringe, orofaringe, perdão, cheia, inflamada, cheia de petequias. E isso é sugestivo de uma infecção por estrepto piógenes. E aí você vai, obviamente, observar isso daqui e falar assim, não, isso aqui é infecção por estrepto piógenes, eu vou colher um suave, vou fazer um gram, né, para ver se realmente é um coco gram positivo, pode ser qualquer outra coisa, mas se cresceu no outro dia beta-hemolítico, bacitracina sensível, é estrepto piógenes. Tá bom? Então, vou deixar essa chave de identificação de streptococcus para você dar uma observada. Espera aí. Deixa eu limpar aqui. Faz o print. Observa. E olha para isso daqui todo dia. Até entrar na sua cabeça. Tá bom? E aí você vai ficar tranquilo quanto a essa identificação de coccus gram-positivo e catalase negativo. Essa é um bom mapa mental, uma boa chave de identificação. Agora, e se for, pessoal, coco gram-positivo, catalase positivo? Se for coco gram-positivo, catalase positivo, aí você está diante da família Micrococcaceae, lembra disso? Coco gram-positivo, catalase positivo. Você está diante da família Micrococcaceae. E na família Micrococcaceae, você tem aí a presença de Staphylococcus. Pode ser Micrococcus, mas também pode ser o Staphylococcus. Certinho? E aí, professor, se eu estiver diante da família Micrococcaceae, né, que seriam aí os Staphylococcus. Como que eu vou proceder? Como que eu vou fazer isso? Né? Como que a gente vai chegar nesta identificação de Staphylococcus? É o que a gente vai ver agora. Então, Streptococcus, você já aprendeu a identificar alfa, beta e gama hemólise. Tá bom? Agora, a gente vai identificar os Staphylococcus. Como que eu vou fazer isso? Então, chavinha de identificação. Vou compartilhar aqui com você. Vamos lá, compartilhando aqui. Olha lá. Coco gram positivo no gram. Coco gram positivo, né, em espécime clínica. Aí você vê aqui
uma hemocultura, por exemplo, né, várias hemácias e os cocos gram-positivos lá, agrupados. Isso é característica morfotintorial de estáfilo. Coco gram-positivo aos pares e agrupados. Característica de estáfilo. Mesmo no espécime clínico, olha, ele fica lá, agrupadinho, coco gram-positivo agrupado. A diferença dos estréptos é que os estáfilos são catalase positivo. Só porque quando eu faço a prova da catalase, eu estou diante da família Micrococcaceae. E o que diferencia estáfilo de micrococos é sal ou bacitracina. Olha lá, os estafilococos são resistentes à bacitracina. Já os micrococos são sensíveis à bacitracina. Tá? Então, coco gram-positivo, catalase positiva, resistente à bacitracina, eu estou diante de estafilococos. Coco gram-positivo, catalase positiva, sensível à bacitracina, eu estou diante de micrococos. Então, resistente à bacitracina, estafilococos. Agora, existe aquele meio manitol salgado. Ah, pessoal, não quero ficar usando disco de bacitracina não, porque o disco de bacitracina eu já uso ele lá para identificação de estrépito. Estrépito beta-hemolítico, bacitracina sensível é streptopiógenes. Bacitracina resistente, campo positivo é streptogalate. Então, não quero confundir as coisas. Pois bem, meu querido, coloca esse coco para crescer em manitol salgado, que é um meio que tem manitol e tem 7,5% de NaCl. Somente os estafilococos suportam esse crescimento de sal. Os micrococos não suportam. Então, o micrococo, no crescimento em manitol salgado, é um crescimento negativo, eles não suportam. Agora, o estáfilo não. Ele suporta esse 7,5% de NaCl no manitol salgado. Então, você pode usar ou bacitracina para separar micrococo de estáfilo ou manitol salgado, que você acha mais econômico. Eu acho mais econômico bacitracina, tá bom? Do que ficar usando manitol. Então, estafilococo. Aí você vai, coco gram-positivo, catalase positiva, bacitracina ou crescimento em sal, bacitracina resistente ao crescimento em sal positivo, eu estou diante de estafilococos. Coco gram-positivo, catalase positivo, bacitracina sensível ou não tolera a presença do sal, eu estou diante de micrococos. Se for estafilococos, a próxima etapa que eu vou fazer é a prova da coagulase. Por quê? Que é a prova da coagulase? Eu pego o plasma de coelho e esfrego a colônia. Pode ser feito em lâmina ou em tubo. Se for coagulase positivo, já matei a charada, é Staphylococcus aureus. Se for coagulase negativo, é Staphylococcus coagulase negativo. Olha lá, eu posso fazer essa prova da coagulase tanto em lâmina, como você está vendo aqui, quanto em tubo. Se for em lâmina, pessoal, se aglutinar, formar coágulos, quando você esfrega a bactéria junto com o plasma de coelho liofilizado, é coagulase positiva. Se for em tubo, vai formar um coágulo. Você esfrega a colônia do meio de cultura junto com o plasma de coelho liofilizado. Vai formar um coágulo. E se for coagulase positivo, tanto em lâmina quanto em tubo, ou em lâmina ou em tubo, é Staphylococcus aureus. Pronto, você já fez a identificação. Coco gram-positivo, catalase positivo, bacitracina resistente ou que cresce em meio manitol salgado, que é coagulase positivo. Isso é Staphylococcus aureus. Coco gram negativo, coco gram positivo, catalase positiva, resistente à bacitracina.
ou que cresce em meio salgado, que é coagulase negativo, eu posso estar diante de Staphylococcus coagulase negativo. Aí tem gente que para por aqui. Só libera isso, se é Staphylo aureus ou se é Staphylococcus coagulase negativo. Pronto, já ajudou bastante o médico. Mas se você for, né, um pouco mais criterioso, você pode colocar um disquinho, por exemplo, de novobiocina, lá no antibiograma. Além de um disquinho de bacitracina, você pode pôr um disquinho de novobiocina, que você vai descobrir muita coisa. E aí, se for novobiocina resistente, coagulase negativo, novobiocina resistente. Aí coloca mais um disquinho, ácido fusídico. Se for ácido fusídico resistente, você está diante de Staphylococcus saprofíticos. Então, coco gram positivo, catalase positivo, família Micrococcaceae. Bacitracina resistente ou crescimento em manitol salgado, Staphylococcus. Coagulase positivo, aureus. Coagulase negativo, novobiocina resistente e ácido fusídico resistente, Staphylococcus saprofíticos. Isso é importante porque 5 a 20% das infecções em mulheres jovens sexualmente ativas são causadas por Staphylo saprofíticos. 70% é causado por Escherichia coli. E 5 a 25% por Staphylo saprofítico. Tá vendo que você fecha quase 100% das identificações só no sexo feminino, das infecções urinárias? Só com isso aqui. Se for coagulase negativo, novobiocina resistente, ácido fusídico, sensível, pode ser Staphylo coni ou Shilosus. E aí, se for novobiocina sensível, o aureus também é novobiocina sensível, mas você nem precisa disso para identificar aureus. Mas se for novobiocina sensível, coagulase negativa, aí sim, pode ser Staphylo epidermidis, Staphylo lugdunensis, Staphylo hemolítico, Staphylo auricularis, Staphylo capitis, Staphylo hominis, Staphylo schleicheri, Staphylo arneri. Mais de 30 espécies pertencem a esse grupo, Staphylococcus coagulase negativo. Então, eu só libero Staphylococcus coagulase negativo quando eu já esgotei as possibilidades da novobiocina e ácido fusídico. Então, você faz lá a identificação, coco gram positivo, catalase positivo. Rapidinho você faz isso. E aí acrescenta lá no antibiograma que você vai fazer um disco de bacitracina, um disco de novobiocina e um disco de ácido fusídico. Se for bacitracina resistente, Staphylo. Coagulase negativa. Novobiocina e ácido fusídico resistente, Staphylo saprofítico. Novobiocina resistente e ácido fusídico sensível, Staphylo coni ou Shilosus. Novobiocina sensível, aí sim eu libero Staphylococcus coagulase negativo. E se quiser chegar numa dessas espécies, aí você tem que ir para automação. E se for coagulase positivo, já de cara, Staphylococcus aureus. E se for bacitracina sensível ou não tolera a presença do manitol salgado, eu estou diante de coco gram positivo, catalase positivo, micrococcus. Certinho? Então essa aí é a segunda chave de identificação. A passada foi coccus gram positivos, catalase negativo, que pode ser estrepto ou enterococo. E essa segunda chave, que são coccus gram positivo, catalase positivo, que pode ser ou estáfilo ou micrococcus. É mais simples a identificação ainda. Então, na aula de hoje, a gente, né, viu aí
a identificação de cocos gram positivos, certo? E nessa identificação de cocos gram positivos, você já consegue resolver um caso de pneumonia por Streptococcus pneumoniae, você já consegue desenvolver um caso de orofaringite por Streptopiógenes, um caso de infecção do trato urinário por essas bactérias e também por Strepta galati, um caso de infecção urinária por Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, coni ou xilosos, ou micrococos, que também causam infecção urinária. Entre outras infecções, como Staphylococcus é uma bactéria de pele, normalmente ele está correlacionado a ferida operatória, produção de furunculose, não é? Inflamações epiteliais. Normalmente quem faz isso e está presente é um desses estafilococcus aqui, olha. E aí só do médico saber se é um estrepto ou se é um estáfilo já ajuda muito. E aí quando você vai para a espécie, pneumoniae ou agalacti ou piógenes ou enterococo ou Staphylo aureus, você está ajudando imensamente o médico. Certinho? E isso contribui, obviamente, para muitas coisas. Pessoal, então, com isso eu fecho a identificação dos principais cocos gram-positivos, né, de interesse clínico laboratorial. E na aula que vem, a gente vai estar lá no laboratório do bloco F, laboratório de microscopia 1, é aquele que fica ali no térreo. Então, a gente vai fazer, né, essas provas de identificação ao vivo lá. Tá bom? Então, não perca. Né? A gente vai estar lá de forma presencial fazendo isto, que contempla